Evite filas. Hoje, o plenário do STF deve retomar o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela PGR, que questiona uma lei mineira sobre o preenchimento de vagas no serviço público. O julgamento foi interrompido no último dia 30, depois que o ministro Teori Zavascki pediu vista do processo. A lei mineira de 1992 reserva 30% dos cargos vagos para quem já faz parte do quadro de funcionários do Estado. Eles podem ocupar cargo superior sem precisar passar por um novo concurso público. Mas a lei está sem efeito desde novembro de 1993, por decisão do STF, que aceitou o pedido em liminar da relatoria do ministro Celso de Mello. Ele considerou que esses casos só devem ser preenchidos por meio de concursos públicos. Agora, os ministros do Supremo devem analisar se a lei mineira é constitucional. E para comentar os assuntos que estão na pauta de hoje, do Supremo, a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez. Explica para a gente o que é o provimento. Boa tarde, Fred, boa tarde a todos. O provimento nada mais é do que uma forma de preenchimento do cargo público. Aquele cargo público, quando está vago, então o ato administrativo por meio do qual se preenche, ou seja, se atribui um titular daquele cargo, se dá por meio do provimento. Existe uma classificação que é feita dentro da doutrina, que estuda essa matéria, que classifica o provimento como sendo originário ou como sendo derivado. Nesse caso, por exemplo, que está sendo questionada a legislação mineira, ela é classificada como um tipo de provimento derivado. O originário, só para a gente poder esclarecer, é aquele inicial, em que a pessoa assume um cargo público sem ter antes qualquer tipo de vínculo com a administração pública. Se dá com a nomeação para um cargo efetivo ou para um cargo em comissão e depende necessariamente de concurso público prévio. O STF já discutiu esse tema, né, doutora? Já discutiu. Na verdade, em 1992, ao analisar as disposições constitucionais transitórias do Estado do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal chegou a apreciar exatamente esse tema da ascensão como forma de provimento ao cargo público. Naquela oportunidade, foi uma decisão por maioria, o plenário do STF entendeu que esse provimento era inconstitucional. Por quê? Porque para o provimento inicial faz-se necessário o concurso público e para os demais provimentos, toda vez que houver mudança de carreira, há necessidade também de concurso público. Então, naquela oportunidade, ficou exatamente assentada a posição de que qualquer movimentação do servidor de uma carreira para outra exige a prévia submissão ao concurso público de acordo com a atual regra constitucional. Doutora Gisele, também está previsto na pauta de hoje do STF uma ação ajuizada pela PGR contra o artigo 5º da lei que cria, a partir das eleições do próximo ano, 2014, o voto impresso. De acordo com a ação, o artigo compromete o sigilo e a inviolabilidade do voto assegurados pela Constituição Federal e, assim, abre a possibilidade de uma mesma pessoa votar 2 ou mais vezes, violando com isso a igualdade de votos prevista no mesmo artigo da Carta Magna. Para o Partido Democrático Trabalhista, admitido como amigo da Corte no processo, o assunto já foi discutido e superado em outras cortes internacionais que também possuem um voto eletrônico. E elas consideraram que a impressão do voto vai permitir que os eleitores possam confiar no resultado das eleições. Para que a democracia seja respeitada, o eleitor tem que saber para onde o seu voto está indo, como ele está sendo gravado, e a recontagem tem que ser permitida. Por quê? Porque os partidos políticos têm que ter certeza que aquele resultado é legítimo. Na análise da liminar, a relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, fez comparação com as eleições de 2010. Caso a lei fosse totalmente aprovada, o custo do voto aumentaria 140% e a Justiça Eleitoral precisaria de quase R$1 bilhão a mais para a realização das eleições. Sendo assim, fica demonstrado que o voto impresso, além de desconsiderar o ponto constitucional sensível do segredo, que pode ficar comprometido, também viola o princípio da eficiência administrativa. A ministra, no julgamento da liminar, esclareceu que a ideia do voto impresso já recebeu muitas críticas desde o início da tramitação do projeto no Legislativo.
Ela observou ainda que na Constituição Federal, o voto secreto é uma conquista para garantir a inviolabilidade do querer democrático do eleitor e esse direito não pode ser alterado por qualquer forma de pressão. Bom, doutora Gisele, quando a gente fala em voto no Brasil, é preciso lembrar que a Constituição prevê que ele seja secreto, né? É secreto, a Constituição Federal prevê que o voto é secreto. E quando se fala em voto secreto, assim, a liberdade no voto pressupõe esse sigilo. E por que se pressupõe isso? O que significa? Qual é a implicação que se tem a partir dessa garantia constitucional? Bom, o cidadão, o eleitor, ele não precisa efetivamente prestar contas em relação àquele momento de manifestação política. Ele não precisa dizer em quem votou ou dizer em quem deixou de votar. E isso realmente está assegurado na Constituição Federal e visa exatamente proteger o eleitor de qualquer tipo de negociação envolvendo o voto. Então, o voto ele não pode ser coagido para votar, não pode ter qualquer tipo de negócio. Aquele momento tem que ser um momento livre, sem qualquer tipo de coação. E respeitando-se essas garantias, se tem o respeito do processo democrático, previsto também na nossa legislação. E de acordo com a PGR, que é autora dessa ação, né? Que tipo de problema poderia ocorrer? Bom, entre os problemas até citados na própria ação direta de inconstitucionalidade, a Procuradoria-Geral da República cita uma situação prática que poderia acontecer. Se houvesse, por exemplo, qualquer falha na impressão do voto, haveria necessidade de intervenção humana e, a partir do momento em que tivesse uma intervenção humana, aquele registro do voto impresso, ele acabaria sendo conhecido por outras pessoas e isso acabaria ferindo o direito previsto na Constituição Federal. Assunto para os ministros analisarem logo mais. Agora...